Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito Canadá. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigado pela sua companhia. Hoje é um programa especial porque eu tenho aqui um convidado, um amigo especial que está conosco. Mais uma vez, estivemos juntos há pouco tempo. Pastor Douglas Pereira, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Quem sabe, para benefício daqueles que não nos acompanharam no programa anterior ou ainda não lhe conhecem, só posso fazer uma breve apresentação. Bem, a minha apresentação é o seguinte, eu sou o pai da Olívia, né? Eu acho que essa é a maior apresentação. Minha filha é uma bênção na minha vida e sou casado com a Rebeca e trabalho como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um dos maiores privilégios que Deus concedeu ao homem de perpetuar a espécie, né? Com certeza. É uma bênção, é um privilégio. Pastor Douglas, tem um assunto que talvez seja assim um dos mais empolgantes quando a gente pensa nele, né? É uma pessoa que é ressuscitada, que volta à vida. A gente pensar nesse tipo de milagre é uma coisa realmente... Eu não sou o Criador, Deus é o Criador. Deus é quem tem a capacidade de dar a vida. Mas a gente pensar num milagre assim de alguém que estando falecido volta à vida, realmente o maior dos milagres, com certeza, não é? E este milagre da ressurreição foi um milagre que Jesus operou, não é? Foi um dos milagres que ele operou durante seu ministério, mas pelo qual ele próprio passou, né? Após a sua morte, ele ressurgiu. Antes da gente falar da ressurreição de Jesus propriamente dita, será que a Bíblia dá alguma base, algum embasamento? Já no Antigo Testamento houve ocasiões em que isso aconteceu? Ou esse assunto da ressurreição, ele era desconhecido das pessoas que viviam no tempo de Jesus? Não, de forma alguma. Nós vemos a ressurreição acontecendo pelo menos 4 vezes no Velho Testamento, pelo menos relatadas, né? Nós temos ali o caso de Moisés, né? Judas, verso 9, diz que Moisés foi ressuscitado e foi levado ao céu. Nós temos o filho da viúva de Serepta, o filho da Sunamita, que foi ressuscitado por Eliseu. E nós temos, já falando de Eliseu, quando ele foi enterrado, uma pessoa foi jogada na cova de Eliseu e ao tocar nos ossos de Eliseu, voltou à vida. Então, a ressurreição é algo assim, bastante conhecido no Velho Testamento, nas histórias, e também muito utilizado nessa questão de uma ressurreição espiritual. O povo está afastado, então o povo de Deus está como morto, e Deus os chama para uma ressurreição, né? Nós temos lá o Vale dos Ossos Secos, Sim. né? Então, a ressurreição era conhecida por ser algo real, mas também utilizado de forma de uma metáfora, analogia para o povo acordar, viver novamente. Isso confirma que a ressurreição era conhecida, porque não faria sentido usar essa analogia se eles não soubessem o que é a ressurreição real de um morto voltar à vida, né? Com certeza. Eu acho que a ressurreição é um desafio para a mente humana, como também é a morte. É verdade. Porque essas são duas coisas que Deus não havia planejado, vamos dizer assim, né? Com a entrada do pecado, veio a morte. E agora, a solução para a morte é a vida. Mas, bem, se alguém já passou pela morte, Deus vai ter que operar esse milagre, que é de trazer a vida, né? Então, a Bíblia, e no Velho Testamento também fala, tanto dessa ressurreição corpórea, que a gente tem esses 4 textos, dessa ressurreição sendo uma metáfora do povo que está dormindo, mas também uma ressurreição escatológica, né? Que se refere no final dos tempos, quando aqueles que amarem a Jesus, aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, serão ressurretos, né? E serão levados ao céu para habitar para sempre com Cristo. Falar nisso, haverá pelo menos 2 grandes ressurreições. Pelo menos é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. Oremos para que estejamos na primeira. O desejo é que estejamos na primeira, que é aquela, como você falou, em que estarão aqueles que amam a Jesus, que firmaram um pacto com Ele, serão ressuscitados nessa primeira ressurreição para viver, então, no céu e depois eternamente na nova terra. Então, mas voltando à pergunta que você fez, a ressurreição é sim algo real, tanto no Velho Testamento, né, na linguagem das pessoas, e eles criam nesta ressurreição escatológica, como até diz Daniel. Vamos, quem sabe, ler esse texto? Sim. Daniel 12,
no final do livro de Daniel, nós encontramos... É inclusive muito interessante ver esse texto no Antigo Testamento, porque quando a gente fala de escatologia, pensa-se talvez só no Apocalipse, ou não, mas esse é um texto de Daniel, que é um livro profético do Antigo Testamento, falando dessa ressurreição. E aqui falando também desta ressurreição que terá duas partes também, de certa maneira, da vida e da morte. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Né? Então, a Bíblia deixa clara que, como dissemos aqui, relembrando aqui o que falamos até agora, a ressurreição, o fenômeno da ressurreição, o milagre da ressurreição era conhecido do povo, já no povo do Antigo Testamento. Há pelo menos 4 situações em que isso ocorreu. Talvez no caso de Moisés, a gente não há certeza de que eles tenham tido, na época, conhecimento de que isso aconteceu, mas os outros 3 casos foram bem claros, né? E há também essa promessa da ressurreição, há essa menção da ressurreição espiritual, né? No sentido de, figurado, no sentido de o povo ter um reavivamento, e essa promessa da ressurreição escatológica. Mas agora a gente chega então aqui ao tempo de Jesus, que Jesus veio, nasceu como um bebê, que é um outro mistério, mas é um assunto para um outro programa. Nasceu como um bebê, cresceu, começou a exercer o seu ministério e durante o seu ministério, apesar de nós falarmos aqui, não, a ressurreição era um fato conhecido. Havia uma facção, havia uma corrente que questionava existir a ressurreição, não é? Eles eram os saduceus. Perfeito. Eles questionavam se havia de fato a ressurreição ou não. Tem um texto aqui, Mateus capítulo 22, 23. Mateus capítulo 22, verso 23, que mostra isso. Diz aqui, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E Jesus, qual foi a postura de Jesus frente a isso? Jesus, ele não necessariamente questionou, não é? Mas ele provou que não, a ressurreição existe, tanto que ele próprio trouxe a vida. Lázaro, ele trouxe a vida um rapaz que estava doente, que tinha falecido. Né? É interessante essa questão dos saduceus, né? Nós temos algumas classes ou algumas escolas dentro do judaísmo, os saduceus, os fariseus, os essênios e alguns outros mais. Os saduceus, eles eram aqueles mais conservadores. Alguns estudiosos dizem que eles, vamos dizer, eles até aceitavam o conceito da ressurreição corporal. Entendeu? Olha, os milagres ocorridos por Eliseu, por Elias, foram ressurreições. O que eles não aceitavam era essa ideia da ressurreição escatológica, que final dos tempos todos iriam ressurgir ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Isso eles não aceitavam. Por serem conservadores, eles aparentemente não encontravam fundamento nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se não existe nesses 5 livros da Bíblia, então não existe. Então eles eram assim, não sei se usar a palavra bitolados ou focados demais, mas eles não conseguiam ver. E eles até questionam Jesus aqui numa situação, né, como você leu ali, olha, uma mulher teve 7 esposos, com quem vai ficar lá no céu? E colocam situações difíceis, né, dizendo que a ressurreição, essa escatológica, onde todos nós, aqueles que dormiram, passarão, não vai acontecer. Né? E Jesus não, Jesus falou assim, não, isso vai ocorrer. Eles aplicavam muito desses textos que falam de uma ressurreição no Velho Testamento, escatológica. Não, isso daí está falando de uma ressurreição espiritual. Não está falando dessa ressurreição final. Mas Jesus, como nós lemos, São João 11, 25, e esse texto, infelizmente, eu tenho que ler muitas vezes no momento de sepultamento, mas ao mesmo tempo é um texto feliz, porque diz que disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que coisa linda. Ele diz, eu sou a vida. E para aquele que já morreu, eu sou a ressurreição. Né? Então é algo maravilhoso, isso nos dá a certeza de que nós temos um propósito nessa vida. Nós não estamos aqui por acaso. E que o nosso propósito é bem maior. É de viver com Deus. Sabe? Esse é o plano de Deus. Uma analogia que a gente encontra com frequência na Bíblia é quando a morte ela é comparada a um sono. E
Você falou aqui ainda há pouco que a morte é um outro mistério, né? A morte não foi plano de Deus, não foi parte do plano original de Deus. O plano de Deus é que nós vivêssemos eternamente. Como houve este grande acidente de percurso que foi a entrada do pecado, aliás, um acidente realmente grande, nós ainda estamos vivendo aqui no vale, né, da sombra da morte, no vale desse acidente grande que foi o pecado, ainda vivemos nessa realidade. Deus proveu outra solução. E Deus proveu a ressurreição, Deus proveu a esperança da vida eterna, que se concretizará, se completará um dia. Mas a morte é comparada em algumas situações a um sono, não é? Como, por exemplo, quando Lázaro morreu e Jesus disse para os discípulos, ele dorme, né? Eu vou lá para despertá-lo. Fica claro aqui, a gente pode ler o texto bíblico aqui, João capítulo 11, versos 11 a 13. Eu acho que a mensagem de Jesus aqui é clara, que o sono, ele tem um final, ele não é eterno. E assim como ele fez com Lázaro, ele promete que ele vai dar um fim ao sono também daqueles que são seus amigos, aqueles que fizeram um pacto com ele. A Bíblia diz aqui, João 11, 11 a 13. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então, o sono ele tem um fim. Ele tem um momento em que a gente desperta. E da mesma forma, Jesus faz essa analogia dizendo, olha, a morte, por mais absurdo que esse conceito possa ser, por mais devastador que possa ser, por mais destruidor, por mais tristeza e angústia que possa trazer às famílias, ela vai ter um fim. Não só a morte vai ter um fim em casos individuais, não é? Aqueles que estão mortos ressuscitarão, mas esse conceito da morte, a realidade da morte, chegará o dia em que jamais se repetirá. Acho que você tocou num ponto muito forte. A Bíblia, ela compara a morte que nós chamamos, o parar de bater do coração, ao sono, pelo menos mais de 50 vezes. Na Bíblia, se a gente for ver teologicamente falando, aquilo que nós passamos hoje chama-se sono. É o parar de bater do coração. Morte, na Bíblia, na teologia, se a gente for ver na essência, é ser banido da presença de Deus. Quando lá diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, não está falando assim, olha, o salário do pecado é o seu coração parar de bater. Não é isso. É ser banido da presença de Deus para sempre. Completamente. Completamente. Então, se Cristo não voltar nos nossos dias, e eu trabalho e oro para que isso possa ocorrer enquanto eu estou vivo, todos nós teremos que passar pelo sono, o sono da morte. Mas esse não é o fim. Porque o sono, como você disse, é para ser acordado. E Cristo, quando ele veio, e a sua ressurreição, já li alguns textos sobre isso, ele não pagou o preço simplesmente nosso organismo parar de funcionar. Sim. Mas ele pagou o preço de ser banido da face de Deus completamente. Por isso que ele gritou na cruz, sabe? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele foi cortado, ele começou a experimentar a segunda morte, ou a verdadeira morte, que é não estar na presença de Deus. Sim. Mas a morte de Cristo e depois a sua ressurreição foi o preço. E acho que valeria a pena a gente ler aqui esse momento que Cristo venceu a morte. Mateus 28, a partir do verso 6 aqui, nós lemos o seguinte. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E aqui está falando dessa experiência, daquele momento maravilhoso que ele diz o seguinte, olha, Jesus, ele não está aqui, ele venceu. Venceu o sono, mas venceu também a morte. E porque ele venceu, nós podemos ser vencedores. Agora, aqui me lembra aqui um ponto interessante, porque, como você disse, os saduceus questionavam muito mais essa ressurreição escatológica do que a ressurreição da morte física, não é? Mas Jesus ressuscitou, isso é fato, a Bíblia comprova isso. E depois, mais à frente, tem uma passagem que a gente vai ler aqui, em que Paulo, se referindo à ressurreição de Jesus, olha, ele ressurgiu e
pelo menos 500 pessoas o viram. Pelo menos mais de 500 pessoas o viram, e então é fato, não pode ser negado. O fato de Jesus ter ressuscitado, embora tenha sido uma ressurreição corpórea, né, na época em que ele vivia e que os saduceus estavam ali durante o tempo do seu ministério, é também a certeza de que a ressurreição escatológica vai acontecer. Porque não há como. Não há como, porque esse é o plano de Deus. O poder de Deus é que a morte seja vencida. Não é? Eu queria ler esse trecho primeiro aqui, esse texto de 1 Coríntios, e depois nós vamos seguir para um outro em que vai falar justamente de que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 3 a 8, Paulo está discursando e ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já, vem a palavra aqui, já descansaram, já dormiram. Né? Então, a ressurreição de Jesus é um fato comprovado. Paulo queria dizer assim, olha, alguns podem negar, outros, mas 500 pessoas, mais de 500 pessoas o viram de uma vez. Alguns deles estão, inclusive, vivos aqui. Vocês podem ir perguntar a eles, né? Agora, de que forma, então, a gente pode encontrar essa ligação? O fato de que Jesus ressuscitou ser uma garantia de que a ressurreição escatológica vai acontecer e, portanto, a garantia de que nós teremos a vida eterna. Olha, esse assunto é muito importante. As pessoas tentaram negar ao máximo a ressurreição de Jesus. Por isso até Paulo faz menção aqui, que tinham evidências, as pessoas existiram. Por quê? Porque nos ensinamentos de Jesus ele falou o seguinte: porque eu vou ressuscitar, eu vou pagar o preço do pecado, vocês também irão ressuscitar. Então os saduceus e todos os grupos falam assim, peraí, se a gente negar a ressurreição de Jesus, nós vamos negar que existe uma outra ressurreição. E Paulo, que foi esse grande organizador das doutrinas cristãs, né? Como você disse, Jesus não escreveu nada, mas ele deixou os seus ensinamentos e que depois foram sistematizados, organizados pelo apóstolo Paulo em primeiro lugar. Sim. E ele coloca aqui, eu quero ver, já que a gente está nesse capítulo 15, que é o capítulo do discurso de Paulo sobre a ressurreição, o verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã e a nossa fé também. Né? O verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Para Paulo, a ressurreição de Jesus é algo essencial. Por quê? Porque a certeza que o preço do pecado foi pago e que eu terei essa oportunidade de viver novamente se eu vier a dormir. Então, sabe, a ressurreição é importante crer nessa ressurreição de Cristo Jesus. Por mais fantástico e por mais transcendente que possa parecer, a nossa mente de fato não consegue, né? Eu não consigo entender como Deus criou o ser humano só com o poder da sua palavra. Um dia, espero, ao conversar com o Senhor, entender um pouco mais disso. Também não posso compreender como Deus pode ressuscitar alguém dentre os mortos. Mas é uma garantia que existe e eu quero confiar nela. Eu preciso confiar nela, eu prefiro confiar nela na certeza de que um dia isso também... Espero estar vivo até Jesus voltar, né? Como você disse, estou trabalhando para isso também. Mas se acontecer de termos que dormir antes que Ele volte, eu creio que a ressurreição é um fato e que ela vai acontecer e que nós ressurgiremos com o nosso corpo transformado para vivermos uma eternidade com Jesus. E só complementando, aí o verso 20 e 21 de 1 Coríntios 15, e se alguém quer entender um pouco mais sobre a ressurreição, leia 1 Coríntios 15. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Sim. Então ele é o primeiro a vencer a morte, não só o sono, mas vencer a morte. E porque ele venceu, eu sou vitorioso. Então a gente vai recapitular rapidamente esse ponto, talvez para benefício de alguém que pegou o programa aqui no meio, né? A Bíblia compara a morte a um sono quando ela fala dessa morte física, né? Quando o nosso coração para de bater. Mas a palavra morte, ela tem um significado mais profundo e mais forte. É dessa morte até que Deus estava falando para Adão e Eva, não comam do fruto porque senão vocês vão morrer.
porque o destino final de quem peca é a morte eterna, aquela morte da qual não há volta, de que você não consegue mais voltar, você está banido completamente da presença de Deus. E o fato de Jesus ter ressuscitado é a garantia de que a vida física pode ser restaurada, mas essa restauração de estar de volta na presença de Deus, de ser considerado de novo filho, de estar diante dele como quem não deve nada e poder viver eternamente, essa é a garantia maior que nós é mais preciosa ainda do que a própria ressurreição da vida. Com certeza. Cristo, ele passou pela morte física, mas ele também passou pela segunda morte. Exato. E ele pagou essa segunda morte. Exato. E porque ele pagou o preço, ele dá para nós agora. É Romanos 6,23. Sim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque ele pagou o preço, é gratuito para nós. Não é? Tem um outro conceito que a gente pode tocar aqui, que quando Jesus fala de vida plena, de vida em abundância, não é? Eu entendo que o conceito aqui é mais do que, por exemplo, quem não quer viver uma vida feliz aqui na Terra, não é? Quem não quer ser realizado, as pessoas estudam, trabalham e formam suas famílias, e a gente quer viver feliz, a gente quer viver bem, a gente quer ter sucesso, todo mundo quer viver uma vida de saúde, não é? Que a doença não bata na nossa porta, todo mundo quer isso. Mas eu entendo que quando Jesus fala vida em abundância, vai além disso, né? Porque essa terra não é o nosso destino final, né? Nós estamos aqui nesse vale, né? No meio desse acidente. Estamos de passagem. Estamos de passagem, não é? Mas há uma promessa de vida eterna. E essa vida em abundância, uma vida plena, uma vida que não tem fim, não é? É a promessa de Jesus, não é isso? Com certeza. 1 João 5, verso 13. 1 João 5, 13. Diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu não tenho vida eterna hoje, creio que não. Fisicamente falando, não é? Mas aqueles que creem no Filho de Deus têm a promessa da vida eterna. Ainda que eu esteja morto fisicamente, ressuscitarei, reviverei e viverei para sempre com Ele. Eu acho que essa é a grande esperança, Evaldo. É a esperança de que nós não estamos aqui por acaso. E que as nossas ações, as nossas decisões, os nossos esforços não são em vão, sabe? Como diz em Hebreus 11, nós somos peregrinos. Peregrinos em terra estranha. Eu sempre digo o seguinte: o plano de Deus para nós, ele se encontra em Gênesis 1 e Gênesis 2. E Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Esse é o plano de Deus para nós. Uhum. O que vai de Gênesis 3 a Apocalipse 20 é um hiato nessa história. Onde entrou a morte, aí teve que entrar a ressurreição. Sim. É algo que Deus nunca gostaria que nós experimentássemos. Mas com a entrada do pecado, que é apresentado em Gênesis 3, Deus prometeu que o pecado seria eliminado. Em Apocalipse 20 nós vemos isto. Uhum. E esta história, de Gênesis 4 até Apocalipse 19, é Deus trabalhando para dar esta vida eterna. Essa é a história da Bíblia, Deus atrás do homem. Para muitos pode parecer um período muito grande, não é? E, de fato, este período de Gênesis 3 até Apocalipse 20, ele é maior do que a minha existência, não é? Quantas pessoas já sofreram, já morreram nesta terra, não é? Muitos morreram na esperança de se encontrar com o Salvador, mas estão descansando no pó da terra. Ele é maior do que a minha existência, é um período, mas Deus, na sua sabedoria, Ele está dando um tempo, não só para que fique comprovado diante de todo o universo de que o plano que Satanás tentou instituir não funciona, não traz bem-estar para ninguém, não traz elevação para ninguém, pelo contrário, só destruição. Não só Deus está dando esse tempo para que isso fique claro e comprovado, como Ele também está dando um tempo, porque Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É segundo Pedro 3,9 diz isso, essa mensagem que você acabou de falar. É Deus dando tempo. Acho que Deus está numa situação, sabe, complexa. É assim que eu coloco.
a gente tem uma expressão na boca de sinuca ali, né? Fica difícil. Porque Deus quer acabar com o sofrimento. Mas se Ele acabar com o sofrimento agora, muitos que Ele ama não estarão no céu, porque não aceitaram. Serão destruídos juntos. Serão destruídos. Então Ele tenta equilibrar, tentando resgatar essas pessoas, mas chegará um momento que Ele vai dizer, basta, não dá mais. Sim. Sabe? Mas antes de chegar a esse basta, todos nós teremos a oportunidade de conhecer e de aceitar esse Cristo que morreu e ressuscitou e está prestes a vir. Isso é importante, amém, e que a gente não se esqueça disso. Pode parecer difícil da gente compreender dentro da nossa esfera humana, mas a misericórdia divina estende este prazo, mas realmente vai chegar um momento em que Deus vai dizer basta. E no fundo, todos nós teremos tido essa oportunidade. E ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade. Deus é tão justo que só vai dizer que é o fim, fechou-se a oportunidade quando todos a tiverem tido. E é o nosso privilégio escolher aceitar. O nosso tempo acabou, infelizmente. Pastor Douglas, o senhor pode fazer uma oração para nós, para encerrarmos? Querido Pai, agradecemos pela certeza que temos que Cristo Jesus venceu a morte. E através da vitória de Cristo Jesus, nós podemos ser mais do que vitoriosos. Amém. Que um dia, aqueles que descansam no pó da terra ouvirão a sua voz e ressurgirão para a vida eterna. Amém. Que nós possamos fazer parte deste grupo que estará contigo para sempre. Abençoe a cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Quem sabe alguém que está enlutado, que o Senhor possa consolar esta pessoa. E abençoe a este programa e este ministério. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Douglas, chegamos ao fim do programa. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe. Obrigado a você que esteve aqui conosco e espero vê-lo em nosso próximo encontro. Mas até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.